Bom estar de volta. Então, chegamos na nossa aula 67, teste de vestibular 5, Universidade Federal do Piauí. Diz o seguinte: o menor valor de 3 sobre 5 mais seno de x para x real é. E aí você pode pensar assim logo de cara: Renan, muito simples. É só encontrar o valor mínimo para o seno de x, que o valor mínimo é menos 1. 5 mais menos 1 dá 3 quartos e eu vou na resposta da letra B. Ele chama atenção para um negócio. Ele pediu menor valor para essa fração aqui toda. E se ao invés de você ter usado menos 1, por exemplo, você tivesse usado o valor zero, né? Que também não é um valor mínimo do seno de x, mas é um valor possível para o seno de x. E aí você tem a seguinte conclusão, de que você poderia chegar a 3 quintos. E 3 quartos vale 0,75 e 3 quintos vale 0,6. E olha só, o valor para o seno de zero, eu tenho uma fração menor do que se meu seno fosse menos 1. E aí? Será que existe ainda um valor que poderia ficar menor do que o zero? Ou maior? Não sei. E aí? Existe algum outro valor? E aí, então, vamos ter que recair na nossa matemática e resolver isso aqui de outro jeito. Uma das principal maneira é que eu vou chamar essa minha fração de algum termo só para poder fazer as equiparações, vamos dizer assim. Eu vou chamar ela de y e vou dizer que esse meu y, então, ele é igual a essa minha fração, que é 3 sobre 5 mais o meu seno de x. E eu vou passar esse meu seno de x, que está dividindo o meu 3 para o outro lado. Então, ele passa multiplicando. Então, eu vou ter 5 mais seno de x, equivalentemente, entre parênteses, né? Vezes o y. Isso aqui, então, é igual a 3. Como o meu y está multiplicando, ele pode, então, passar para o meu outro lado dividindo. Então, eu vou eliminar aqui e ficar com isso daqui igual a 3 sobre y. O meu 5 está somando, eu vou devolver ele, então, ficar com o meu seno de x igual a 3 sobre y menos 5. E aí eu vou querer deixar isso tudo em cima de uma fração. E para fazer isso, é simplesmente eu pego o meu y, multiplico aqui e divido aqui. Os meus denominadores já estão iguais, então eu posso colocar isso aqui tudo simplesmente em cima de uma fração. Então eu teria 3 menos 5y dividido por y. E se eu igualei essa fração ao meu seno de x, eu já sei qual é a variação do meu seno de x. E agora eu posso ter uma precisão maior, porque eu poderia botar menos 1 menor ou igual a 3 menos 5 sobre 5y sobre y, que é menor ou igual a 1. E quando se trata de uma equação tripla, né, eu vou ter que dividir ela em duas partes. Essa daqui vai ser a minha primeira parte e, obviamente, essa daqui vai ser a minha segunda parte. Eu vou colocar 1 aqui e 2 aqui. E como a minha primeira parte da minha equação, eu posso ter, então, que é 3 menos 5y. Ele estava dizendo que era menor ou igual, é só inverter aqui, para simplesmente, né, ter menos 1 sobre y. Eu vou importar bem essa história, então, ou seja, esse menos 1y eu posso primeiro substituir como y sobre y, para eu poder passar para o meu outro lado. Então, ou seja, ele passaria, na verdade, como mais y, né? E ficaria, então, como 3 menos 4y, né? Uma vez que eu teria menos 5 mais 1, dividido por y maior ou igual a zero. E aí você poderia pensar assim, então agora você pode jogar o y para o outro lado, que aí multiplica por zero, é isso aí. Não, não é bem assim. Meu y, ele é uma variável e ele está preso nessa equação. E a primeira providência que eu posso tomar, sem jogar ele para o outro lado, é chegar à conclusão de que
o meu y, ele obrigatoriamente ele tem que ser diferente de zero. Em qualquer possibilidade, para que a minha inequação ela funcione, o meu y ele tem que ser diferente de zero, porque ele está no meu denominador. E para eu analisar essa fração aqui, eu vou analisar ela em partes diferentes. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou analisar o meu denominador, depois eu vou analisar o meu numerador. Por que eu vou começar de baixo para cima? Porque se eu analisar primeiro o meu denominador, repare que eu só tenho uma variável, então é muito simples. Se a minha variável é menor do que zero, ela é negativa. Se ela é maior do que zero, ela é positiva. Tá bom? E se você fizesse exatamente desse jeito que você estava pensando, passasse o y para o outro lado, né? Y vezes zero, zero, ficaria o 3 passando para o outro lado como menos 3, e aí você pegaria o menos 4, passaria para o outro lado, lembrando que como se trata de função negativa, você teria que trocar a variável e você chegaria à conclusão de então que y é menor ou igual a 3 quartos. Mas, por que eu fiz essa conta bem rápido? Vamos analisar que essa linha real é a do meu numerador, como eu disse antes, e essa linha real aqui é a do meu denominador. O meu numerador, como eu tenho um marco zero aqui, se eu usar valores menores do que zero, eu vou ter valores, então, no meu numerador negativo. Vou colocar aqui o meu 3 quartos, né? Que é, como a gente já viu, a outra possibilidade. Se eu colocar valores superiores a zero e menores do que 3 quartos no meu, numerador não, denominador, vou pedir aqui, denominador, numerador. Eu vou ter valores positivos, e se eu botar valores superiores ainda a 3 quartos positivo, eu continuo com valores positivos. No entanto, se eu colocar agora no meu numerador, essa minha parte de cima aqui da minha fração, se eu colocar valores menores do que zero, por exemplo, menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, e 3 mais 4 dá 7. Então, ou seja, eu tenho valores positivos. Se eu colocar ainda valores inferiores a 3 quartos e superiores a zero, eu ainda continuo com valores positivos. Por exemplo, eu posso botar 1 quarto, né? Se eu botar 1 quarto, permanece menos 4 dividido por 4, menos 1, 3 menos 1, né? Dá 2. 2 é um número positivo. Então, eu realmente continuo com valores positivos no meu numerador. Contudo, todavia, se eu botar valores superiores a 3 quartos, 3 quartos vale 0,75, então, por exemplo, eu posso escolher o próprio 1 ou 2, né? Vamos botar 2. 2 vezes menos 4 dá menos 8. E 3 menos 8, então, eu vou encontrar um valor negativo no meu numerador. Se eu fizer, então, uma interseção, ou seja, o que é o resultado propriamente dito da minha fração, vou colocar até aqui como a minha fração. Ou seja, se eu vou, toda vez que eu dividir um número negativo por um positivo, eu vou encontrar um valor negativo. Dividir um valor positivo por outro positivo, eu vou encontrar um valor positivo. E toda vez que eu dividir um positivo pelo negativo, eu vou encontrar um valor negativo. E agora eu analiso o seguinte. Lembra que eu te falei que a primeira conclusão que nós chegamos é que o nosso y ele teria que ser diferente de zero, porque ele está no nosso denominador, então meu y ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Então essa minha bolinha ela tem que ser aberta. Já para 4/3, meu numerador não há restrição nenhuma, então eu posso ter a minha bolinha fechada. E a conclusão que eu chego é que para essa expressão o meu y ele fica variando entre 0 e 3 quartos para que a minha inequação seja aceita. Então, aqui. Uma segunda linha de ação, que é aquela minha segunda parte da minha inequação, eu poderia fazer já da mesma maneira, eu vou encurtar o caminho, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Então, eu teria 3 menos 6y, né? Porque agora o 1 ele vai inverter o nosso sinal, e aqui a gente somou, então aqui a gente já vai subtrair, dividindo pelo próprio y, e aqui, ao invés de eu ter maior ou igual a zero, eu vou passar a ter menor ou igual a zero. Então, ao contrário da número 1, que eu estava procurando valores positivos, para a minha número 2, eu vou estar procurando valores agora negativos. E eu também chego da mesma maneira da
primeira, que meu y obrigatoriamente ele tem que ser diferente de zero. Numa segunda linha de ação, aquilo que você já está acostumado a fazer, eu pego o y, multiplico por zero, permanece zero, pego 3, jogo para o outro lado, e aí ele vai como menos 3, menos 6 dividido por menos 3, lembrando que como eu usei um sinal negativo de multiplicação ao passar para o outro lado, o meu sinal da minha equação, ele tem que ser invertido, então eu encontro então y maior ou igual a meio. Esse meio é apenas para eu ter como parâmetro e vou analisar o que vai acontecer também no meu denominador e também vou analisar a minha linha do que vai acontecer no meu numerador. E no meu denominador, eu vou marcar aqui o zero e vou marcar o meio, 0 e meio. Por que você escolheu o zero? Porque o zero é o marco, né? Como eu estou trabalhando com uma variável isolada, se eu quero saber o comportamento do meu denominador, quando ele é negativo e positivo, é simplesmente eu coloco o zero, né? Se ele for zero, ele é neutro. Mas lembrando que, como é o meu denominador, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, ou seja, eu tenho que ser ou ele é menor do que zero, ou ele é maior do que zero, ele não pode ser zero. Meu denominador, ou seja, na parte de baixo da minha fração, se usar valores menores do que zero, eu vou ter uma variável negativa. Se eu usar valores maiores do que zero, eu vou ter, então, uma variável positiva. Se for maior do que meio, não tem problema, ela vai continuar sendo positiva. No meu numerador, agora vamos analisar. Se eu usar valores menores do que zero, por exemplo, menos 2, menos 6 vezes menos 2, menos 6 vezes menos 2, eu encontro mais 12. E mais 12 é um valor positivo. Então, se eu usar valores menores do que zero, eu vou estar usando valores positivos. Se eu usar valores entre 0 e meio, por exemplo, também posso usar novamente 1/4, eu vou ter ali 6 dividido por 1/4, eu vou então encontrar um valor também positivo no meu numerador. Chama atenção aqui, por exemplo, eu poderia usar 1/6 também, que aí fica bem mais fácil do que eu usar 1/4, tá bom? 1/6 é um valor menor do que meio. Se eu usar, então, vai ficar 6 dividido por 6 menos 1. 3 menos 1 daria 2, valor positivo, como a gente já marcou aqui. Circular aqui. Sinais. Contudo, todavia, se eu usar valores superiores a meio, como a gente mesmo já vê aqui no nosso próprio sinal da equação, quando a gente encontra esse mais meio, eu vou estar encontrando, então, valores negativos. Um exemplo, já que eu quero usar um valor superior a meio, eu posso usar o próprio 1, e menos 6 vezes 1, eu tenho menos 6. 3 menos 6, eu encontro menos 3, como a gente já percebeu, se trata também de um valor negativo. Sendo assim, então, agora eu já estou em condições de encontrar o real valor da minha fração quando eu tenho tanto o meu numerador quanto o meu denominador. E quando o meu denominador ele é negativo e o meu numerador ele é positivo, eu tenho então uma fração negativa. Quando eu tenho o meu denominador e o meu numerador positivo, eu vou ter então uma fração positiva. E quando eu tenho o meu denominador positivo e o meu numerador negativo, eu tenho também uma fração negativa. O meu y tem que ser diferente de zero, então, ou seja, a minha bolinha ela é aberta, mas eu não tenho problema disso para o meu numerador, tanto é que eu já encontrei aqui que ele tem que ser maior ou igual a meio. Mas eu encontro agora uma coisa interessante. Vou marcar aqui de uma cor verde. Enquanto aqui nós estávamos procurando, ó, repare, um valor positivo, e a gente encontrou este intervalo aqui, né? Nosso y está entre 0 e 3/4. Aqui eu procuro, então, um valor negativo. Então, ou seja, eu tenho que pegar valores onde eles são menores do que zero ou valores superiores a meio, que é quando a minha fração ela é negativa. Então, ou seja, o meu y ele vai ser menor do que zero ou o meu y ele tem que ser maior ou igual a meio. Tudo bem? Agora, repara uma coisa. Tanto o meu 1 quanto o meu 2, eles pertencem a uma mesma inequação. Então, ou seja, eu preciso achar a interseção entre eles. O que é interseção? É o que ambos têm em comum. Então, olha só. Vamos começar a analisar. O meu meio,
ele vale 0,5. O meu 3/4 ele vale 0,75. Então, ou seja, o meu meio está aqui, ó. Entendeu? O meu meio. E o meu óbvio, né, que o meu 3/4 ele está bem superior aqui. Então, ou seja, se eu vou traçar até uma linha aqui à parte, então era como se eu estivesse aqui, ó. Eu tenho um valor 0, eu tenho um valor meio, e eu tenho um valor 3/4, que foram os marcos da minha inequação. E olha só, eu tenho aqui que eu tenho valores entre 3/4 a 0. Então, ou seja, vou marcar aqui, ó, de verde, ó. Ou seja, tudo na minha primeira inequação, tudo de 3/4 a 0, eu estou procurando. E na minha segunda inequação, que eu vou marcar de preto, eu procuro valores superiores a meio e inferiores a 0. E olha só, o que eu disse que era a interseção? É o que ambos têm em comum. Você confere comigo? Ou seja, vamos lembrar lá da nossa teoria dos conjuntos, né? A interseção entre A e B é isso aqui, ó. O que tanto tem em A quanto o que tem em B. Então, ou seja, já você consegue ver nitidamente aqui, ó, que é onde eu misturei a minha canetinha verde com a minha canetinha preta. O que eles têm em comum é os valores entre meio e 3/4. Então, ou seja, o meu y, que eu estou procurando aqui desde o início, ele vai ter que ficar entre meio e 3/4. Mas olha só, eu procuro o menor valor, ou seja, eu chamei isso aqui tudo de y. Não foi isso aqui, ó, que eu chamei? Ou seja, o menor valor que y assume, ele é meio letra A. Eu espero que você tenha entendido. Acabou que ficou muito bagunçado, eu não gosto de um quadro assim bagunçado, mas eu espero que você tenha entendido. Lembrando que, se não ficou claro, a gente repete a aula, tenta de um outro jeito mais didático, mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula, tá bom? Espero que você tenha gostado. Uma boa semana e um forte abraço.